Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o advogado Cleandro Riso Neto. Falando sobre essa recuperação, você falou dos benefícios. Que tipo de benefícios tem um empresário que entra, que consegue uma recuperação judicial? Os benefícios, Wendel, eles são inúmeros, né? Mas quando o empresário demonstra cumprir aqueles requisitos sobre os quais me referi agora há pouco, no bloco que passou, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. Ele imediatamente, todas as ações e execuções contra o devedor e empresário e referentes a créditos submetidos à recuperação, eles são suspensos, né? Esse é o primeiro benefício. Segundo, para que ele possa exercer regularmente as suas atividades, ele, o empresário, ele está dispensado da apresentação de certidões. Então, ele consegue exercer as suas atividades, continuar a manter o seu negócio, sem que haja necessidade, sem que o exercício da atividade fique condicionado à apresentação de certidões, por exemplo, de regularidade fiscal. É muito comum, na prática, diante de uma situação de crise, que haja também o inadimplemento de obrigações de natureza fiscal, tributárias, né? E para que ele possa, imagine o seguinte, alienar um patrimônio, é necessário apresentar certidão de regularidade fiscal. Mas a alienação daquele ativo, por exemplo, poderia recompor o fluxo de caixa dele, somente um exemplo, que estaria abalado. E ele não consegue alienar aquele patrimônio, não consegue vender aquele ativo, porque as certidões, ele não estava tendo acesso às certidões negativas, o que inviabilizaria o negócio dele. Então, numa recuperação judicial, ele consegue exercer suas atividades sem apresentar certidões de regularidade. Além disso, sem dúvida alguma, é o principal benefício, ele consegue dar um tratamento adequado àquele passivo, geralmente constituído, né? Muito se fala em recuperação judicial, a prazos elásticos de carência ou um parcelamento. Não necessariamente. São meios de recuperação judicial. Então, recuperação judicial nem sempre está relacionada à concessão de carência, à concessão de deságio. Quando eu estou trabalhando com direitos disponíveis, direito patrimonial disponível, aquele que a parte pode dispor, que é possível composição, eu posso negociar com eles. E recuperação judicial, como eu falei anteriormente, ela cria esse ambiente para que seja possível essa negociação. Então, esse tratamento desse passivo pode ser dado no plano de recuperação judicial. Operações societárias, constituição de sociedades novas, alienação de passivo, de ativo, desculpe, pode ser feito na recuperação judicial. Nas recuperações judiciais, há a previsão legal de quando um terceiro adquire algum ativo daquele empresário, ele adquire sem qualquer tipo de ônus. Então, cria-se um ambiente, às vezes, para a realização de negócios, né? Você, um adquirente, pode, de repente, adquirir o meu estabelecimento ou parte dele, uma filial, e você o faz sem sucessão de qualquer tipo. Você não responde por dívida trabalhista, previdenciária, fiscal. Isso é mais um incentivo, né, para que o empresário, diante de situação de crise, ele possa respirar, reestruturar o seu negócio e manter a empresa, manter a fonte produtora, manter os empregos, preservar a atividade. Esse é o princípio maior. A recuperação judicial é uma intervenção da justiça? Olha, tem muita gente que faz confusão. Eu vou tentar explicar isso de forma mais objetiva. Acredita que quando se ingressa em recuperação judicial, ele perde o controle da empresa. Redondamente enganado, né? Lembre-se que recuperação judicial é diferente de falência, né? Falência, a ideia é de cessação das atividades, é de lacração do estabelecimento. Recuperação judicial não. Você prevê continuidade do negócio. E ninguém melhor do que o próprio empresário, porque conhece o seu negócio, ele possa dar sequência àquela atividade. Evidentemente que ele está inserido num regime jurídico um pouco diferente. Ele está num ambiente de recuperação judicial. Então, quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ele nomeia um administrador judicial. E talvez a grande confusão que seja feita é pelo próprio nome dado pela legislação. Fala em administrador. Aí acaba se confundindo com o administrador da sociedade empresária. Na maior parte das vezes um sócio, mas é verdade, pode ser um não sócio.
Isso causa uma grande confusão. O empresário fica receoso daquele administrador estranho ao seu negócio vir tomar decisões em seu lugar, conduzir o seu negócio. Não, não é isso. O administrador judicial é um fiscal da lei. Nas atividades, atribuições do administrador judicial são todas elas definidas na lei. Ele está ali para fiscalizar a atividade do empresário, para servir de interlocução entre o empresário e os próprios credores. Ele é um fiscal do juízo, ele é um auxiliar do juízo na recuperação judicial. É verdade que existem algumas situações, mas é a exceção, em que o administrador sócio ou terceiro, ele pode ser afastado. Quando? Quando ele pratica atos contrários à recuperação judicial, por exemplo, quando ele tenta fraudar credores, quando ele intenta contra os próprios objetivos da recuperação judicial. Aí sim pode haver uma intervenção mais forte. Ele seria afastado, o juiz nomearia um gestor judicial na recuperação judicial. Qual a diferença entre o gestor judicial e o administrador judicial? O gestor judicial, nessa hipótese de afastamento do sócio, ele conduziria o negócio enquanto estivesse em curso a recuperação judicial. Ele assumiria as funções do administrador, geralmente sócio, mas é possível, repito, administrador não sócio. E o administrador judicial continua incólume nas suas funções. Funções de fiscalização. Por exemplo, o administrador judicial ele não realiza negócios. Né? O gestor judicial, quando intervém na empresa, ele dá continuidade ao próprio negócio, à própria atividade. Então, são figuras completamente distintas. E o empresário, às vezes, sem informação adequada, ele resiste, porque ele acha que o seu negócio vai ser conduzido por um terceiro, ele está redondamente enganado. A regra é que ele permaneça na gestão dos seus negócios. Né? O afastamento dele é uma situação excepcionalíssima e, evidentemente, a ele tem que ser assegurado o direito de defesa. Né? Ele pode mostrar que, de fato, ele não praticou nenhum ato fraudulento, nenhum ato contrário à própria reestruturação. Isso é mantido no seu negócio. Quando eu entro numa recuperação judicial, eu não temo, de uma certa maneira, que a minha empresa perca a credibilidade? Veja, quando você ingressa numa recuperação judicial, Wendel, e quando a recuperação judicial ela é uma recuperação séria, quando você consegue, de fato, identificar, repito, os fatores da crise e mostrar que tem meios para combatê-los, ela não deveria ser encarada. Por quê? Toda e qualquer atividade empresarial, ela demanda risco. É por isso que o regime, né, o próprio direito empresarial, ele traz benefícios ao empresário, diferentemente do devedor civil. O empresário ele precisa ter benefícios, por quê? Porque a atividade que ele desenvolve é uma atividade de risco. O risco é íncito à atividade empresarial. Né? E se ele consegue diagnosticar uma crise, e se antes de decretar falência ele consegue atestar a viabilidade da sua empresa, do seu negócio, da sua atividade, e dispõe de meios efetivos, não teria por que a sociedade encará-lo com desconfiança. Né? Vamos lá. Hoje existe uma recuperação judicial que é muito comentada, a maior recuperação judicial do país, da Oi. Quem tem celular, Oi, ele acorda de manhã, liga o telefone, vai dormir, liga o telefone, ele manda mensagem, a vida continua, o negócio continua. A intenção da recuperação judicial, o propósito, exatamente é evitar o encerramento, que seria muito drástico. Né? Então, não haveria por que haver preconceito de uma empresa em recuperação judicial se ela comprovadamente consegue manter a sua atividade. Porque, veja, quando se ingressa com um pedido de recuperação judicial, todo e qualquer débito, ou toda e qualquer obrigação, melhor, consolidada até aquele dia, fora algumas exceções previstas na lei, ela submete aos seus efeitos. Então, por exemplo, se eu tenho um débito contigo, você é um fornecedor da sociedade empresária da qual eu sou sócio, vai lá na importância de R$1.000. Essa obrigação foi consolidada antes do pedido, ela está submetida aos efeitos da recuperação judicial. Eu não posso pagá-la imediatamente, a exigibilidade dela será suspensa, por quê?
eu não vou apresentar a partir daqui um plano que irá dispor de como eu cumprirei essas obrigações elas não serão alteradas, elas não serão novadas. Sim, então, até que haja a apresentação do plano e deliberação sobre o plano, eu não vou cumprir imediatamente aquela obrigação. Há uma suspensão na exigibilidade dela. Perfeito. Mas as obrigações constituídas dali por diante, elas não estão submetidas à recuperação judicial. Então, se você é um fornecedor de um produto, se você me vende um produto um dia após a recuperação judicial, eu tenho a obrigação de pagá-lo pontualmente. Então, é natural que o próprio mercado perceba que dali por diante, né, a empresa ela cumpre as suas obrigações pontualmente, ela vem honrando os seus créditos, que há uma continuidade do negócio. Ah, então você está querendo dizer que o que ficou para trás ela não vai pagar? Não, não é isso. Ela irá elaborar um plano de como satisfazer aquelas obrigações diante daquele cenário. Esse plano, ele tem tempo máximo? Ele deve ser apresentado no prazo de 60 dias contado da publicação daquela decisão. E a execução desse plano de recuperação judicial, ele pode ter 50 anos? Não, existem alguns balizamentos dispostos na própria legislação. Por exemplo, o crédito de natureza trabalhista. Então, diante da natureza do crédito, é a própria lei de recuperação judicial que diz o crédito de natureza trabalhista, aquele derivado da relação de trabalho, ele não pode ser parcelado em mais de 12 prestações. O crédito de natureza trabalhista. 12 prestações mensais? Isso, um ano. Certo. Um ano. E você poderia fazer 12 prestações anuais? Isso, não, 12 prestações mensais. Então, o prazo máximo de parcelamento, nesse caso, seria de um ano. O crédito de natureza trabalhista, os demais não. Então, é necessário elaborar um plano para que eu possa pagar em 50 anos? Sim. E eu insisto, é um processo democrático. Mas não é uma moratória ou talvez até um calote? Mas quem irá deliberar sobre esse plano são os credores. Então, são os credores quem, diante daquela situação, vai poder enxergar e ter meios para tomar a sua decisão. É aceitável? Não é aceitável? É possível? Não é possível? Lembre que eu estou tratando do direito disponível. Seria possível até haver perdão judicial. Seria possível que os demais credores dissessem, não, a partir de agora você não deve mais nada, eu estou trabalhando com direito disponível. Direito patrimonial, aquele que admite autocomposição. Então eu posso perdoar, quem pode mais pode menos. Né? Quando se instrui uma petição inicial de um pedido de recuperação judicial, ela deve vir acompanhada de inúmeros documentos. Documentação contábil, os balanços dos últimos 3 anos, fluxo de caixa, balanço patrimonial, relação nominal de todos os credores, a sua classificação, o valor do seu crédito, a natureza da dívida, relação de processos judiciais, as contas bancárias, os extratos bancários, inclusive de aplicações financeiras, relação de bens particulares dos sócios. Toda essa informação deve instruir a petição inicial sob pena do juiz indeferi-la. Somente será concedida a recuperação judicial se a petição inicial vem instruída com esses documentos, se eu cumpro aqueles requisitos. Por quê? Para que seja possível aos meus credores avaliar a minha situação e saber se aquele plano que eu irei apresentar em seguida, ele é compatível, ele é um plano factível. Não adianta a gente apresentar um plano, um verdadeiro blá blá blá, porque ele não vai levar a situação nenhuma. Então, recuperação judicial, é importante também que se diga, é um benefício que deve ser utilizado pelas empresas viáveis. Somente aquelas empresas viáveis é que devem ter acesso à recuperação judicial. Né? Se não há uma solução de mercado, se o próprio mercado, diante da situação de crise, não traz uma solução para o empresário. E se ele não satisfaz os requisitos da recuperação judicial, se a atividade dele é inviável por qualquer fator, o caminho que ele deve seguir é o caminho da falência. Que, repito, falência não é crime. Falência é uma forma regular de encerrar as atividades do empresário. Então, o empresário que, diante de uma situação de crise, que não vê meios para reestruturar da sua atividade, ele deve, e não sou eu quem estou dizendo, não, é a lei, o artigo 105 da Lei Falimentar,
Ela diz, o empresário que julgue não atender os requisitos e não está em condição de pedir recuperação judicial, ele deve requerer sua falência. Repito, é uma forma regular do empresário encerrar sua atividade. E, às vezes, no Brasil, é muito comum o empresário, diante de uma situação dessa, simplesmente dispensar os funcionários, encerrar as atividades, fechar a porta do estabelecimento e achar que aquilo ali está resolvido. Que não tem mais obrigação. Isso é uma forma irregular dele encerrar as atividades, ele fica sujeito, inclusive, à própria desconsideração da personalidade jurídica, né? Diante desse encerramento irregular, aquelas dívidas sociais serem suportadas pelo seu patrimônio pessoal, que era tudo que ele queria. Vamos falar evitar. mais sobre isso depois, no próximo bloco. A gente volta já com o Ponto de Vista.